Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cícero. Hoje eu vou estar gravando aqui o vídeo, né, com um bisural de doutrina militar, dando continuidade ao ciclo 1. Nós já vimos o breve aquecimento e tópico 1.1. Vamos ver agora o tópico 1.2 e 1.3, tá? Vamos ver aqueles pontos mais importantes, aqueles textos que já caíram e aqueles que têm a grande possibilidade de cair. Beleza? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para a gente ganhar tempo. Compartilhar aqui a apostila de doutrina. Então, você que vai começar a estudar para fazer os exercícios do tópico do ciclo 1, né? Iniciando pelo tópico 1.2. Nós já vimos tópico breve aquecimento, como eu falei, e o 1.1 no período diagnóstico. Então, os vídeos falando sobre esses tópicos estão lá no nosso canal. Dá uma entrada lá e confere lá. Tranquilo? Então, vamos lá. Tópico 1.1. Princípios da doutrina militar aeroespacial. Vamos seguir aqui, ó. Prezado Cassianos, antes de prosseguirmos, será necessário harmonizar o significado de princípios para o nosso tema em estudo. Dentre diversos significados, encontramos Santos, 2015. Nos dá uma explicação bastante apropriada para o contexto de nossa discussão. Os princípios, além de serem a origem, a base de sustentação da norma, também são ideias mais genéricas, de onde podem ser extraídas as concepções e intenções para a criação de outras normas, ou onde se encontra sustentação em caso de lacunas na sua aplicação. Princípios são os alicerces da norma, são o seu fundamento em essência, são um refúgio em que a norma encontra sustentação para racionalizar a sua legitimação. São a base de onde se extrai o norte a ser seguido por um ordenamento. Tranquilo? Então, já de cara, já te digo que isso aqui é importante para você ficar atento com isso aqui, tá? Se puder marcar, marca. Todo essa definição aqui de princípios, ela é importante, tá bom? A doutrina, a doutrina básica da Força Aérea Brasileira, EMAER 2020, volume 1, página 12. Então, marca isso aqui, que é quem trata dos princípios, tá? Doutrina básica da Força Aérea. Define princípio como a base orientadora da doutrina, alicerçada na teoria e nas convicções éticas da FAB. Isso aqui, então, é muito importante, tá? Então, a doutrina básica da Força Aérea, ela define o princípio como a base orientadora da doutrina, alicerçada na teoria e nas convicções da FAB. Tranquilo? Então, destaca aí esse texto. Eu vou dar mais uma ênfase aqui, ó. É a base orientadora da doutrina, alicerçada na teoria e nas convicções da FAB. Tá? Vamos atentar para isso aqui, ó. É alicerçada na teoria e na convicções éticas da FAB. Essa base orientadora são os fundamentos, no sentido de um referencial que se admite como ponto de partida da doutrina aeroespacial. Então, essa base orientadora são os fundamentos no sentido de um referencial que se admite como ponto de partida. Então, esse sentido aqui, você dá uma ênfasezinha aqui, ó. Infelizmente, pessoal, não vou dizer felizmente, porque é horrível. Infelizmente, a gente tem que decorar essa bagaça, ou alguns pontos, tá? De algumas definições que são importantes, que já caíram na prova e tem grande probabilidade de cair novamente. Tá? Então, essa base orientadora são os fundamentos no sentido de um referencial que se admite como ponto de partida da doutrina aeroespacial.
Tranquilo? Até aqui? Essa matéria ela é muito chata, pessoal. É porque muita coisa confunde a gente. Uma hora fala doutrina militar espacial e aqui fala doutrina aeroespacial. E, pô, tu fica, caramba. Então, confunde muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as definições e sobre exatamente o que se fala, tá? Quando se afirma que a doutrina da FAB é um conjunto de princípios e normas que orientam ou preparam o emprego da FAB, a doutrina da FAB, como conceito, pode ser descrita como um conjunto de fundamentos, de referenciais, que se constitui no ponto de partida para o estabelecimento de normas doutrinárias. Então, vamos lá novamente, aqui. Quando se afirma que a doutrina da FAB é um conjunto de princípios e normas que orientam ou preparam o emprego da FAB, então, a doutrina da FAB é um conjunto de princípios e normas que orientam o emprego e o preparo da FAB. A doutrina da FAB como conceito pode ser descrita, então vamos lá, a doutrina da FAB como conceito pode ser descrita, toda hora eu troco aqui a corzinha para poder destacar aqui, pode ser descrita como um conjunto de fundamentos e de referenciais que constitui o ponto de... Caraca, a minha linha reta aqui foi de água abaixo. Como um conjunto de fundamentos de referenciais que constituem no ponto de partida para o estabelecimento das normas doutrinárias. Tá, pessoal? Então, essa definição aqui, ó, como conceito, tá? Vamos frisar aqui, ó. A doutrina da FAB, como conceito, pode ser descrita como um conjunto de fundamentos de referenciais que se constitui no ponto de partida para o estabelecimento das normas doutrinárias. Essa definição aqui, ela pode cair, tá? Muitas definições caem na prova do CAS. Então, essa definição aqui, ó, essa primeira aqui, a doutrina da FAB é um conjunto de princípios e normas que orientam o emprego, o preparo e o emprego da FAB. Beleza? Então, esse pedaço aqui tem grande probabilidade de cair porque essa definição já caiu, tá? A doutrina da FAB como conceito, aí você já tem que mudar a tua visão aqui, porque ela está falando agora que como conceito. A doutrina da FAB como conceito pode ser descrita como um conjunto de fundamentos diferenciais que se constituem do ponto de partida para o estabelecimento de normas doutrinárias. Também é outra definição que pode cair. Então, doutrina da FAB como conceito. Ela pode ser descrita como um conjunto de fundamentos, de referenciais que se constituem no ponto de partida, né, no início, para o estabelecimento das normas doutrinárias, o pontapé inicial. E apoia-se em dois pilares. Esses dois pilares é importante você ficar ligado também. Ó. A base teórica e convicções éticas da instituição. Cara, hoje está ruim de manter a reta aqui. Essa bagaça aqui. Convicções éticas da instituição. Cor e de valores, no sentido de valores centrais da força. Então, e apoia-se em dois pilares, né? Quem é que se apoia em dois pilares? A doutrina da FAB, como conceito, pode ser descrita. Então, a doutrina da FAB, ela se apoia em dois pilares. A base teórica e convicções éticas da instituição. O core de valores, no sentido de valores centrais da força. Então, são pilares, tá? O que é um pilar? Como se fosse a coluna, né? Apoia-se em dois pilares. Base teórica e convicções éticas da instituição. Vamos realçar, tá?
Isso aqui, apoia-se em dois pilares: base teórica e convicções éticas da instituição. Tranquilo? Os valores centrais da força. Valores centrais da força. Então, essas definições são importantes que nós vimos aqui. Quando os senhores forem estudar, vocês já marcam aí na apostila de vocês também, tá? Essas definições, para a gente tirar aquele 10 no CAS. Não vamos deixar passar em branco ou passar no sufoco. Vamos para cima, vamos tirar 10. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui. Princípios são as premissas teóricas alinhadas aos valores da profissão militar e da instituição que funcionam como base para o estabelecimento de normas doutrinárias relacionadas ao poder militar aeroespacial. É uma definição de princípios, então é importante. Caraca, aí, vou falar para vocês. Hoje tá ruim manter a reta, esse treco aqui. Eu nem tomei aquele vinhozinho que eu gosto, já ainda tô. Vamos lá, então. Princípio. São as premissas. Aí, ó. Desculpa aí, pessoal, estou tentando aqui manter a reta, mas é difícil, hein? São as premissas teóricas alinhadas aos valores da profissão militar e da instituição, que funcionam como base para o estabelecimento de normas doutrinárias relacionadas ao poder militar aeroespacial. Então, princípios, vamos focar aqui, ó, que ele está se referindo a os princípios. Princípios. Não, ficou feio essa. Vou botar assim aqui. Então, princípios são, vou botar uma outra cor, são as premissas teóricas alinhadas aos valores da profissão militar. Beleza? E da instituição, aos valores da profissão militar e da instituição, que funcionam como base para o estabelecimento de normas doutrinárias relacionadas ao poder militar aeroespacial. É importante, tá? Então, já destaquei, você realça aí, destaca também na tua apostila. Tranquilo? Dando sequência aqui. Aqui poderíamos considerar essas premissas teóricas como princípios basilares que fundamentam os diversos documentos normativos em relação ao preparo e emprego dos meios aéreos. Então, aqui poderíamos considerar essas premissas teóricas como princípios basilares que fundamentam os diversos documentos normativos. Fundamentam os diversos documentos normativos em relação ao preparo e emprego dos meios aéreos. Então, ele fala do quê? Das premissas teóricas. Os princípios são as premissas teóricas. Poderíamos considerar essas premissas teóricas como princípios basilares, que fundamentam os diversos documentos normativos em relação ao preparo e emprego dos meios aéreos. Então, vamos realçar premissas teóricas como princípios basilares, que fundamentam os diversos documentos normativos em relação ao preparo e emprego dos meios aéreos. De certa forma, é uma parte da doutrina que, em tese, não será alterada. É uma base, um ponto de partida. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a doutrina, ela não é imutável, né? Ela é dinâmica, ela muda todo o tempo. Ela muda, mas a base, os princípios, eles permanecem. É uma base, o ponto de partida.
e que se mantém nas reedições de documentos doutrinários. Se mantém, né? Então, o que é um princípio? É como se fosse um princípio familiar, né? A família te ensina princípios importantes que eles não mudam, né? Você fica mais velho, você aprendeu aquilo ali e nunca muda. Então, a mesma coisa os princípios, a doutrina não, os princípios, tá, gente? Mesma coisa, eles não mudam, tá? O que muda são outras situações dentro da doutrina, com treinamentos, jogos militares, né? Aquilo que a gente viu lá no início, ainda vamos ver lá na frente, as coisas mudam, mas os princípios, né? As premissas teóricas, os princípios basilares, né? Eles são os fundamentos de diversos documentos normativos. Então, eles não mudam. É uma base, é um ponto de partida. Então, vamos destacar isso. Tá? Ele se mantém, tá? Os princípios não mudam. É uma base, um ponto de partida. Um exemplo que pode ajudar na compreensão do conceito é colocá-lo ao lado das fontes da doutrina. Consideremos, de forma hipotética, que fôssemos atualizar um procedimento doutrinário a um processo específico que orienta como isso deve ser feito. Em tese, iríamos analisar o histórico desse procedimento que está sendo alterado, levando em consideração os fatores que influenciaram. Então, ó, vamos realçar aqui. Fatores que influenciaram. Então, ele está falando dos princípios da doutrina militar espacial. Fatores que influenciaram a necessidade de mudança e sua origem. Então, a gente sabe que existem fatores que influenciam para que mude, né? Então, em tese, iríamos analisar o histórico desse procedimento que está sendo alterado. Então, analisar o quê? O histórico desse procedimento que está sendo alterado, levando em consideração os fatores que influenciaram a necessidade de mudança e sua origem. A fonte doutrinária de nosso procedimento. Durante nossa análise, será necessário verificar se a mudança que será proposta não fere algum princípio, algum ponto da doutrina que não deve ser alterado, sobre o risco de quebrarmos princípios, que no nosso caso podem ser fundamentos operacionais já estabelecidos como concretos, ou princípios na esfera da ética e dos valores de nossa profissão, instituição. Então, daqui para baixo, que é mais uma leitura mesmo que você faz, não, não tem um ponto assim que eu tenha visto cair em alguma prova do CAS. Né? Agora, esses fatores que influenciaram, já caíram, já, então, por isso que eu marquei aqui. Tá? Em tese, ele está falando dos princípios, né? Ó, em síntese, princípios são fundamentos que devem ser observados e mantidos, e dos quais não se deve abrir mão. Então, aqui, ó. Princípios são fundamentos que devem ser observados e mantidos, e dos quais não se deve abrir mão. É uma definição, é outra definição, né, de princípios. Então, a gente marca aqui, ó. Adeus, Zica. Travou. Beleza. Para fins de comparação, considere outro exemplo de seu cotidiano. Certamente há alguns procedimentos em seu ambiente de trabalho que obedecem a regras rígidas e que não podem ser violadas por razões de quebrar princípios que foram estabelecidos. Isso também se aplica à doutrina. Então, nós vimos aqui uma leitura bem simples, né, sobre os princípios. Já marcamos aqui os pontos mais importantes. Depois, com calma, você dá uma lida com mais calma nessa parte aqui, mas só uma lida superficial mesmo e já marcando o que eu marquei, tá? Somente as definições aqui, ó. Princípios são fundamentos que devem ser observados e mantidos e dos quais não se devem abrir mão. Isso aqui é um texto que pode cair
só a definição e você vai ter que marcar o que é, o que quer dizer, né? Ou pode cair no verdadeiro ou falso. Pode cair dizendo que é, que não é, para te confundir, tá? Então, tu tem que ter uma parte memorizada para que você não caia nessa pegadinha de verdadeiro ou falso, esse inferno de questão de verdadeiro ou falso. Eu odiava, mas é o que cai, né? Então, se é o que cai na prova, a gente tem que dar uma treinada no que cai. Tranquilo? Então, vou dar só mais uma lida nisso aqui. Um exemplo que pode ajudar na compreensão do conceito é colocá-lo ao lado das fontes da doutrina. Então, a gente sabe que existem as fontes da doutrina. Consideremos de forma hipotética que fôssemos atualizar um procedimento doutrinário. Há um processo, então, há um processo para se atualizar a doutrina, específico que orienta como isso deve ser feito. Em tese, iríamos analisar o histórico desse procedimento que está sendo alterado, levando em consideração os fatores que influenciaram a necessidade de mudança e sua origem, a fonte doutrinária de nosso procedimento. Durante nossa análise, será necessário verificar se a mudança que será proposta não fere algum princípio e algum ponto de partida, algum ponto da doutrina que não deve ser alterado. Então, ele está falando sobre essa dinamicidade, dessa dinâmica de mudança da doutrina, tendo como ponto de partida os princípios, né? Eles não mudam, eles permanecem. Embora a doutrina ela venha se atualizando, né, com o tempo, com aqueles procedimentos de mudança que a gente já conhece, jogos de guerra, treinamentos, etc. Porém, o princípio ele permanece. Tá? São fundamentos, né? É a base, princípios basilares que devem ser observados e dos quais não se deve abrir mão. Tá? Então, nós finalizamos aqui o tópico. Ele é pequeno, né? 1.2. Vamos partir, então, para o 1.3. Tá? Fontes da doutrina militar. Isso aqui começa a cair algumas partes, textos grandes, né? Que a gente vai ter que dar uma memorizada, infelizmente. Então, vamos lá. 1.3, fontes da doutrina militar. Então, já tem 22 minutos. Vamos seguir. As fontes da doutrina militar são uma ampla gama de vetores que fomentam o processo de desenvolvimento doutrinário. Então, as fontes da doutrina militar. Então, isso aqui é uma definição. As fontes da doutrina militar são uma gama, são uma ampla gama de vetores. São uma ampla gama de vetores que fomentam o processo de desenvolvimento doutrinário. Então, destaca isso aí. É uma definição. Então, se é uma definição, precisa ser destacada e marcada para você dar uma estudada depois com a melhor atenção. Essas fontes são... Então, aqui vamos chegar aqui, que aqui a gente vai chegar em coisas mais interessantes. Ó. Essas fontes são teorias e estratégias vigentes. Então, essas fontes são teorias e estratégias vigentes, a análise das experiências históricas, as alterações na política nacional. Então, são fontes da doutrina. Tem mais. Os impactos relacionados ao surgimento de novas tecnologias. Então, os impactos relacionados ao surgimento de novas tecnologias e a influência de fatores contextuais e operacionais. E a influência de fatores contextuais e operacionais. Então, é uma definição aqui grande, né?
E a gente vai ter que dar um jeito de memorizar essa bagaça aqui. São teorias e estratégias vigentes, análise das experiências históricas, essa definição toda aqui já caiu, tá? Em alguma prova dessa aí do CAS. As alterações na política nacional, os impactos relacionados ao surgimento de novas tecnologias e a influência de fatores contextuais e operacionais. Então, isso aqui já caiu, pessoal. Então, já caiu. Então, se caiu, há a possibilidade de cair de novo, né? A gente sabe que as apostilas já não têm mudado, não tem se alterado, né? Tem se mantido aí durante uns 2 anos, já que ela não muda. Então, as questões, o que eles fazem? Eles criam outras questões com o mesmo conteúdo, porém de forma diferente. Então, se já caiu uma questão dessa aqui, pode cair de outra forma, né? Outra forma de questão. Verdadeiro ou falso, pode cair marca alternativa incorreta ou correta, enfim. Essa parte aqui é bom você memorizar, tá? Teorias e estratégias vigentes, análise das experiências históricas, teorias e estratégias, análise das experiências, né? Análise das experiências históricas, alterações na política nacional, impactos relacionados ao surgimento de novas tecnologias, influência de fatores contextuais e operacionais. Seguindo, como já se afirmou, a doutrina é um processo dinâmico, aqui, ó. Isso aqui cai muito em verdadeiro ou falso, tá? A doutrina é um processo dinâmico. Então, memoriza isso, tá? A doutrina é um processo dinâmico. Encontra-se em constante evolução. Então, evolui. A doutrina evolui. Ela encontra-se em constante, né? Sempre muda, está sempre mudando. Então, marca que isso aí que é importante, tá? Encontra-se em constante evolução. Sua elaboração e atualização é composta por diversos níveis. Então, sua elaboração e atualização é composta por diversos níveis, devendo ser observado que a doutrina aeroespacial, devendo observar que a doutrina aeroespacial encontra-se alinhada a outros documentos de nível superior. Então, quando a gente vê aqui há outros documentos no nível superior, então a gente sabe que a doutrina aeroespacial é de nível superior, relacionada a outros documentos de nível superior. Então, pode cair aí um verdadeiro ou falso, dizendo que a doutrina não é de nível superior, é de nível superior. Então, memorize isso aqui. Então, você pode sair uma questão daqui. Deixa eu realçar isso aqui. A doutrina aeroespacial encontra-se alinhada a outros documentos de nível superior. É coisa pra caramba, gente. A doutrina militar não se fundamenta apenas nas próprias experiências. Então, isso aqui é importante. A doutrina militar não se fundamenta apenas nas próprias experiências, tá? Ela se atualiza regularmente por meio da apropriação, e adequação, ficando doido aqui. Vamos levar em consideração que eu estou saindo de serviço, pessoal. Acho que é por isso que eu estou meio grogue hoje. Ela se atualiza regularmente por meio da apropriação, isso aqui é importante, tá, gente? E a adequação das experiências e práticas de outras nações à realidade brasileira. Então, a doutrina militar não se fundamenta apenas nas próprias experiências, ela se atualiza regularmente, regularmente por meio da apropriação e adequação de experiências e práticas de outras nações à realidade brasileira. Tranquilo? Essas experiências e práticas de outras nações
Creio eu que seja quando tem aqueles treinamentos de duas forças aéreas de nações amigas, né? E ali eles têm um treinamento e ali há uma atualização da doutrina também, tá? Outra fonte permanente para o estabelecimento da doutrina militar são as teorias desenvolvidas por estudiosos das guerras. Então, outra fonte permanente para o estabelecimento da doutrina militar são as teorias desenvolvidas por estudiosos das guerras. Então, as teorias desenvolvidas por estudiosos das guerras é uma fonte permanente, tá? Memoriza isso aí. Esse visual aqui é muito, muito importante, pessoal. Porque eu estou dizendo para você o que o conteudista pode explorar para tirar uma questão, o que já caiu, tá? Olha isso aqui é interessante, ó. Ele diz o quê? Que outra fonte permanente para o estabelecimento da doutrina militar são as teorias desenvolvidas por estudiosos das guerras. Então, as teorias desenvolvidas por aqueles, né, estudiosos é uma fonte permanente, é permanente. Mas, contudo, entretanto, no caso da doutrina aeroespacial, do emprego do poder aéreo como arma. Então, outra fonte permanente para o estabelecimento da doutrina militar são as teorias envolvidas pelos estudiosos das guerras. E, no caso da doutrina aeroespacial, do emprego do poder aéreo como arma. Então, o emprego do poder aéreo como arma é uma fonte permanente da doutrina aeroespacial. Beleza? E o emprego do poder aéreo como arma é uma fonte da doutrina militar aeroespacial. Essas teorias agregam novos conceitos e, via de regra, são experimentadas em exercícios e operações militares para validar sua sistematização. Então, essas teorias, essas fontes, teorias, elas são experimentadas em exercícios e operações militares para validar sua sistematização. Então, a gente vê muitos treinamentos aí, muitos exercícios que a Força Aérea tem feito aí, tem muitos, tudo isso faz parte dessas situações aqui. Essas teorias agregam novos conceitos. É importante isso aqui, ó. O que as teorias desenvolvidas por estudiosos, qual o objetivo? Elas, entendeu? Então, agregam novos conceitos. Isso aqui é importante, ó. Pode ser uma questão daqui, tá? As teorias desenvolvidas pelos estudiosos, elas agregam novos conceitos e, via de regra, são experimentadas em exercícios e operações militares para validar sua sistematização. No caso da doutrina básica da Força Aérea Brasileira, os exercícios e operações militares também compõem o escopo da atualização do conjunto doutrinário da Força. Então, os exercícios e operações militares também compõem o escopo de atualização do conjunto doutrinário da Força. No caso da doutrina básica da Força Aérea Brasileira, a nossa força amada, né? Então, vou destacar aqui, beleza? Principalmente no contexto atual, olha aí, ó, em que a FAB tem marcado presença em exercícios combinados, que a gente estava falando lá em cima, exercícios combinados, com a participação de forças de nações amigas, ó, e em diapasão com novas tecnologias, embarcadas nas novas aeronaves incorporadas ao acervo da FAB. Creio que seja se referindo ao Gripen e Millennium, né? Inclusive foi o nome das turmas
que se formaram recente, principalmente no contexto atual, em que a FAB tem marcado presença em exercícios combinados, com a participação de forças de nações amigas. Exercícios combinados com participação de forças de nações amigas e em diapasão com as novas tecnologias embarcadas nas novas aeronaves incorporadas ao acervo da FAB. Os exercícios e operações militares também compõem o escopo de atualização do conjunto doutrinário da força. Isso aqui é importante, né? Os exercícios e operações militares também compõem o escopo de atualização do conjunto doutrinário da FAB. Escopo, planejamento, né? Acho que é isso que quer dizer. Principalmente no contexto atual, onde a FAB marca presença em exercícios combinados, então, exercícios combinados com a participação de forças de nações amigas, em diapasão com as novas tecnologias, embarcadas nas novas aeronaves incorporadas ao acervo fabiano. Então, seguindo, com o avanço de tecnologias aplicadas ao ambiente militar, os jogos de guerra e as simulações também vêm sendo incorporados ao rol de fontes doutrinárias. Então, marca que é importante. Os jogos de guerra e as simulações também vêm sendo incorporadas ao rol de fontes doutrinárias. Mas se liga que é com o avanço de tecnologias aplicadas ao ambiente militar. Cabe destacar que o avanço tecnológico é exponencial e tem sido um forte agente de mudança. Então, aqui, ó, gente, o avanço tecnológico tem sido um forte agente de mudanças, tá? Se liga aí. O avanço tecnológico aqui tem sido um forte agente de mudanças. Então, o avanço tecnológico é exponencial e tem sido um forte agente de mudança. Agente portador do futuro. Então, as novas tecnologias, ó. Não é isso? O avanço tecnológico, perdão. O avanço tecnológico tem sido um agente portador do futuro. Atenção para isso. Tem sido um agente portador do futuro. No contexto da doutrina aeroespacial, esse avanço vai além das tecnologias da informação e comunicação. No contexto da doutrina aeroespacial, esse avanço tecnológico, esse forte agente de mudanças, vai além das tecnologias de informação e comunicação. Então, esse agente portador de mudança, a tecnologia, vai muito além dessas tecnologias da informação e comunicação. No contexto da doutrina aeroespacial. Show? Vamos seguir? Aqui chega a parte mais chata, que essa bagaça aqui já caiu. Algumas questões, tá? Mas já estamos finalizando. Para ampliar a percepção do conceito e das fontes da doutrina e suas influências no destino da força, as figuras 2 e 3 demonstram os principais fatores que influenciam e que são influenciados pela força. Então, são os fatores que influenciam a doutrina, influenciam a mudança e que são influenciados pela doutrina também. Tá? É importante isso. Isso ocorre nos diversos níveis. Tá? No caso da doutrina militar aeroespacial, toda hora eles mudam o nome. Uma hora ele fala que é doutrina aeroespacial, outra hora fala que é doutrina militar aeroespacial.
Tá? Então, a doutrina militar aeroespacial, isso não é diferente. Daí se afirma que a doutrina é dinâmica. Ó, questão de prova. A doutrina é dinâmica. Ela não é imutável. Algo que não muda. Então, ela é dinâmica, está sempre, né, se alterando. Tem alguns fatores que influenciam essas alterações, essas mudanças, e outros fatores que são influenciados pela doutrina, tá? Por ela ser dinâmica, e que deve ser atualizada constantemente. Então, a doutrina militar aeroespacial, assim como as outras doutrinas, deve ser atualizada constantemente, valendo-se de experiências que combinam prática e teoria. Então, valendo-se de experiências que combinam prática e teoria. Então, as experiências, quando fala aqui, valendo-se de experiências combinam prática e teoria, o que se está falando sobre o quê, pessoal? Sobre a guerra, né? Principalmente a Primeira e Segunda Guerra, né? Mais a Segunda Guerra Mundial e aquelas guerras que tiveram grande, vamos dizer assim, grandes vultos, né? A Guerra Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra do Golfo, a Guerra seis dias, né? Aquela guerra de Israel contra o Egito, que Israel aniquilou todas as forças, né? Todas as aeronaves do Egito. Então, são experiências, né? Junto com a prática e a teoria. Experiências reais. Essas experiências, elas agregam, agregam para essa dinâmica da doutrina. Então, fatores que influenciam a formulação da doutrina. Isso aqui, Cícero, isso aí, eu vou ter que decorar isso aí? Cara, vai. Pior que vai ter que decorar alguma coisa, cara. Isso aqui. Essa bagaça aqui cai, já caiu. E por ser muita coisa, sabe, pessoal? Há grande possibilidade de cair de novo, tá? Então, esses aqui são os fatores que influenciam. Eu penso que tenho que criar aqui uma técnica para você memorizar essas bagaças aí. DHP, doutrina, histórico e políticas, sabe? ETC, estratégia, tática, uma combinação com as primeiras palavras de cada situação aqui, nesse sentido aqui. Então, ó, DHP é doutrina, história e políticas. A gente vai ter que, vocês vão ter que dar uma memorizada em alguma coisa aqui, criar um mapa mental, sabe? Alguma coisa desse tipo, para poder memorizar isso aí. Aí vem aqui fatores que são influenciados pela doutrina. Então, isso confunde muito, né? Eles fazem eles igualam aqui numa questão, fatores que influenciam, tá? Aí está lá na questão. O que tem em comum aqui? Vamos ver, estratégia, política e estratégia? Política e estratégia, políticas de governo, tá vendo? Tecnologias, planejamento e programação, estrutura das forças, reaparelhamento, reaparelhamento das forças é um item que é influenciado pela dinâmica da doutrina. Táticas e técnicas e procedimentos. Vamos ver se tem aqui. Táticas, técnicas e procedimentos. Estratégia, táticas técnicas. Aqui, ó. Pode cair uma questão perguntando qual o item entre os fatores que influenciam e os influenciados que é comum.
que acontece, faz parte tanto dos que influenciam quanto dos que são influenciados. Aqui tem uma, táticas e técnicas e procedimentos, ó. Táticas, técnicas e procedimentos. Então, vamos ficar atento a essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais. Ambiente interno e externo. Não tem. Ensino e exercícios de adestramento, reaparelhamento da força são influenciados, planejamento são influenciados, a organização ela é influenciada pela dinâmica da doutrina, política e estratégia, política de governo, política e estratégia, outras doutrinas são influenciadas pela dinâmica. Então, pessoal, isso aqui é complicado, né? Eu vou ver se consigo fazer um mapa mental para ajudar, né? Para ver o que pode, a gente consegue memorizar disso aqui. Isso aqui é meio complexo, né? Para tu memorizar. Então, vocês vão ter que criar algumas técnicas aí de memorização dessa parte aqui, tá? Dos fatores que influenciam e fatores que são influenciados. A gente sabe que tá nos que influenciam e que são influenciados, táticas, técnicas e procedimentos. Eles são tanto aqui quanto aqui. Conceitos políticos. Pessoal, geografia e demografia influencia a doutrina. As tecnologias, então, aqui, ó, a tecnologia ela não é influenciada pela mudança da doutrina, porém, a tecnologia ela influencia. Estratégia e cultura militar influencia. Beleza? Então, aqui a gente já analisou 1.4. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui para ajudar essa diferenciação aqui, um mapa mental. Vou dar uma olhada aqui, vou ver o que eu posso fazer. Tá bom, pessoal? Então é isso. Aqui eu vou interromper o compartilhamento. Aqui eu finalizo o vídeo de hoje. Nós vimos aqui esses fatores importantes. O mais complicado de hoje são esses fatores que influenciam a doutrina e os que são influenciados, porque para memorizar isso é o osso. É o osso. Só fazendo muito exercício. Mas eu vou ver aqui alguma coisa, ver se consigo fazer um mapa mental, alguma coisa legal aqui para ajudar essa diferenciação. Beleza? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, tá? Que será de militares na administração da FAB. Beleza? Eu vou colocar esse vídeo aqui lá no canal para a galera dar uma olhadinha e se atualizar nos estudos para fazer os exercícios de amanhã. Show? Boa noite para vocês e bom feriado também, né? Aniversário de Santos Dumont. Beleza? Quinta-feira tem treinamento e sexta tem formatura. Valeu, pessoal. Boa noite.